Novos Horizontes News. Olha, a música, ela nasceu assim para mim. Eu era bancário, trabalhei em firmas assim, né, e tenho um espírito empreendedor. Mas a música, ela apareceu para mim assim por acaso. E a partir daquele momento que eu subi num palco e vi o pessoal gostar daquilo que eu fazia, vi a pessoa dançando, e daí entra no sangue assim, ó, e não, eu para mim pelo menos não gostaria eu não me vejo assim em outra profissão senão a música. O amor pela música está presente na família Matzenbacher há algum tempo. Pai e filhos contam como isto surgiu. A música na família Matzenbacher, nós não temos antepassados assim, músicos. O único que eu lembro que é músico, que foi músico, foi meu avô, que teve uma flauta transversal, que isso é a história que a minha mãe conta. Mas nós não temos assim tradição de músicos na família. E começou na minha geração, que eu digo, que eu tenho 2 filhos músicos, começou comigo. Mas assim, já a partir de uma certa idade, assim, eu já tinha lá os meus 14, 15 anos, que eu comecei a pegar, a tocar violão, geralmente em encontros. Naquela época nós fazíamos muito encontros de jovens, e aí eu lidava com a música assim mais por causa dos encontros. E aí foi pegando gosto pela música, e nós não tivemos assim... a minha família não teve professores assim especializados em música. Eu digo que nós cantamos assim por gostar, por aquele espírito musical assim, que não tem um professor, porque eu sei que a música ela requer muito estudo. Mas nós, que eu lembro assim, nós foi mais no gostar, na vontade. E os filhos foi mais por ter aquele violão, aquele instrumento musical ali por perto, e ver o pai também fazendo alguma cantoria aqui, às vezes numa pizzaria lá, num showzinho do final da tarde de prefeituras, de eventos aqui na cidade, e foi pegando aquele gosto deles. Né? Então nós não temos uma história assim de músicos na família, mas foi pegando aquele gosto. E digo para vocês assim também que não temos uma escola especializada. Nós cantamos por gostar. Nós sabemos que falta muita coisa para nós como músicos, mas eu principalmente dependo só da música. Já meus filhos eu quero que dependam mais de outros, da faculdade, de fazer outros afazeres. Mas eu já, eu me conto assim que a minha profissão é músico. E não tenho aquela especialização, mas eu consigo agradar. Tem um pessoal que às vezes tem muito assim, técnicas e isso e aquilo, e não conseguem agradar. Eu posso dizer hoje, com 20 anos de profissão, que eu consigo agradar meu público. O meu público, que é aquele público já mais de casais, pessoas que gostam do estilo. Então eu digo assim, ó, sem a técnica que precisaria ter um músico, tem pessoas que conseguem ainda, através assim, num carisma, de um certo gosto musical, agradar seu público. E eu considero que eu hoje sou realizado nesse sentido. Eu consigo agradar meu público. E espero que meus filhos consigam agradar os públicos deles. Eu comecei com a música, na verdade, assim, acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Na verdade, foi desde que eu nasci, né? E em casa, o pai sempre ensaiando, sempre tocando, como ele vive disso e tudo. Então era todo dia praticamente, madrugadas, tudo, né? E sempre um violão num canto, um baixo no outro, uma bateria, um teclado e tudo assim pela casa, né? Aí tu ouvindo ele tocar e tudo, assim, tu vai construindo, porque música, todo mundo gosta de música hoje em dia, não tem como tu não gostar.
E foi me dando vontade de aprender o instrumento, porque, nossa, parecia tão fácil ver eles tocando, assim, né? Porque daí teve meu irmão, que é mais velho, ele é 5 anos mais velho que eu. Então ele também estava bem mais avançado, né? Com 10 anos já estava enlouquecido lá tocando. Aí fui observando, eu aprendi observando bastante. Eu via as notas que ele fazia errado, daí eu pesquisava na internet, daí dali um pouco começava a tocar. Aí foi indo uma música, foi indo outra música, assim. A primeira música que eu lembro que eu tirei foi Legião, aquela de 14 minutos, sabe? Faroeste Caboclo. Aí que eu aprendi a tocar violão, porque eu persisti tanto naquelas notinhas, sabe? Naquele sol, naquele ré, que eu consegui ir pegando aos poucos, assim, o ritmo e tudo. Mas eu sempre vi a música, assim, como um hobby, sabe? Admiro muito meu pai por ser profissional nessa área. Profissional, eu digo assim, por tocar, por encantar, é que nem ele disse, tem muita gente que tem bastante técnica e não consegue transmitir o sentimento da música. E eu vejo isso em todo mundo aqui em casa, assim, o pai, o Thales, eu. O mais importante é o sentimento que a gente consegue transmitir. Muitas pessoas chegaram pra mim e já falaram assim, nossa, Thaís, como eu consigo enxergar nas tuas letras tu vivendo essas letras, entende? Cada palavra que tu diz parece que é um... E o que eu mais gosto, assim, é compor e tudo, né? Tenho músicas próprias e é assim que eu sinto a música. Essa é a importância da música pra mim, assim. Eu tinha 14 anos quando eu montei uma banda, né? Bandinha de colégio, tudo. Primeira vez que me chamaram pra tocar, eu tremia, assim, né? Subi no palco, tudo, e ensaiei o dia inteiro a música, no outro dia a gente ia tocar, né? Aí tocamos, assim, e daí foi a primeira vez, assim, que eu subi no palco com o pessoal ali, né? Com uma bandinha de rock mesmo. E, nossa senhora, eu tremia tanto que eu não conseguia nem prestar atenção nas pessoas que estavam na frente, né? Mas depois desse dia eu fui, assim, me acalmando, desenvolvendo. Aí me empolguei, assim, né? Vamos montar, vamos isso, vamos aquilo. Aí fui acreditando mais em mim, né? Mais no meu potencial. E daí a gente ficou acho que 1 ano com a banda Noob, né? Tocando por aí, fazia o showzinho aqui, fazia em região, fazia em Giruá ali, era um maior sucesso, né? Felicidade. E a minha influência musical veio muito do meu irmão, porque o que ele ouvia eu automaticamente tinha que ouvir, né? E foi ali Linkin Park, meu primo é uma biblioteca musical, até Daniel, Leonardo, assim... Aí Metallica, Slipknot, System. Ele era muito assim de música, sabe? Não de bandas. E foi com isso assim que eu fui puxando também pro meu lado mais MPB, mais... E meu irmão, assim, mais aquele blues dele, aquele rock gaúcho, assim, né? Chitadão. E o pai... A gente puxou um pouquinho, assim, os boleros dele, assim, mais músicas para casais mesmo, né? Tudo. Mas o pai é muito eclético, assim, não dá nem para falar o musical dele. E foi indo, assim, acho que o mais interessante mesmo foi que cada um seguiu uma linha, assim, sabe? A personalidade, assim, falou mais alto e teve influências, tem muitas bandas em comuns. Tinha bandas que eu chegava pro Thales e falava assim, Thales, tu ouviu essa banda, não sei o quê? Ele já chegava com a música da banda pra me mostrar, sabe? A música. Na nossa família e na minha vida principalmente, teve presença desde o clube comercial. Por que o clube comercial? Desde aquela época ainda tenho flashbacks na minha cabeça de, olha, eu acho que eu devia ter uns 8 anos, cara, 7 anos, acho que nem isso. Acho que eu devia ter 6 anos e eu lembro que o pai tocava nos carnaval lá do comercial e eu dormia atrás do palco. A mãe me botava a dormir atrás do palco lá e eu conseguia dormir. Num carnaval eu conseguia deitar pelo menos no colchão lá. Então, no meu subconsciente, digamos assim, eu já conseguia dormir com a música e a melodia e o carnaval e a pessoa dançando lá. E aquilo ali pra mim era tão normal, né? Então depois, mais tarde, quando eu comecei a tocar, eu chegava em casa, de madrugada, o pai ficava a madrugada inteira, assim, sempre ficou a madrugada inteira ensaiando. Então por isso que eu digo, a melodia, ela sempre esteve presente para mim, na hora de dormir, na hora do almoço, de tarde. Então,
essa referência que eu tinha em casa, do pai tocando violão, do pai tocando teclado, ela começou a me incomodar, que eu digo assim, a me instigar, né? Começou a... Pô, o pai faz isso porque gosta e é tão legal ouvir isso. Eu queria aprender então a tocar, porque eu quero também fazer isso. E daí o pai me ajudou bastante no ponto assim, ó. Ele me colocou numa aula de teclado. Eu ainda me lembro disso, bem cedo. Tinha uns 12 anos mais ou menos. Colocou lá e ali nessa aula de teclado eu conheci muito a música. Pauta musical, conheci as notas, conheci a música na teoria, no papel. Só que eu ainda era muito fraco na prática. Teclado e tal, aprendi, daí eu vi que eu tinha facilidade para música ali, para aprender. E já tive uma base musical boa. Só que eu não, mais eu que pequei, eu acho que não continuei com o teclado. Parei mais tempo, loucão da cabeça, né, querendo agitar e aloprar e tal, fui pra bateria. O pai me botou na aula de bateria. Também, fui lá 2 meses, 3 meses de aula, aprendi, comecei o autodidatismo, né, comecei a fazer por mim mesmo. Comecei a tocar, o professor me ensinou aquilo ali e tal. Começou com as Galdéria, eu aprendi as Galdéria, queria rock, não sei o quê. E com aquela base musical do teclado e foi 2, 3 meses, parei com a bateria também. Tive várias bandinhas aí tocando bateria e tal, mas também parei com a bateria. Daí que veio a aula de baixo. O professor Rogério Chaves. Ele me ensinou muita coisa, né, em cima do baixo e como eu já tinha a base do teclado, que o pai tinha me botado ali, isso foi só ajudando a construir o Thales musical, né? E daí eu comecei lá, mostrava pro pai lá o que eu tinha aprendido no baixo. Daí tal, deu 2, 4, 5 meses de aula, assim, o Rogério acho que tinha que ir para outra cidade. Falou, ó, eu não vou poder mais continuar a aula contigo e tal. E eu continuei no baixo, continuei tudo que ele tinha me ensinado, fui praticando. E daí escanteei o baixo também e fui pra viola. Só que daí a viola, eu falava pro pai, fazia as notas, como eu já tinha essa base musical no teclado, já tinha base do que era o ritmo com a bateria, o que era a melodia do baixo e tal, eu comecei a pegar as revistinhas ainda, um método antigo, a internet ainda não era o que é hoje, ainda era discada, tu ainda esperava meia-noite para entrar na internet, passar meia-noite para te poder entrar e escutar aquele barulhinho da CPU e entrar lá, enfim, não era um meio fácil. Então, o meio mais prático que eu tinha era as revistinhas que o pai já tinha em casa. Daí eu olhava lá o que era o D, o que era o Ré e comecei a fazer as notinhas, mostrar pro pai, ó, pai, tá certo, tá certo, não é assim, tá. E foi indo, assim foi indo. Esse foi meu contato com a música, primeiramente. Só que de música mesmo, de músico mesmo, eu não tinha muita coisa, que é que nem o pai já falou anteriormente, eu podia aprender tudo aquilo ali, mas se eu não expressasse o que eu realmente queria, eu não estava fazendo nada a não ser representar com canções e não fazia sentido. A verdade é que não fazia sentido. Então eu comecei a compor algumas coisinhas e tal e fiquei, pra mim, aquelas composições, eu fiquei simplesmente pra mim, mostrava pra família em casa, mostrava pra alguns amigos e tal. E ficou por aí, ficou nisso. Ficou um tempão parado, porque eu não encontrava ninguém que tinha essa mesma vontade de expressar o eu musical nas violas. E eu também tinha um problema de autoconfiança, né? Eu não tinha muita confiança no que eu fazia. Então, isso eu deixei congelado e comecei a aprender a tirar muita música no violão. Daí eu comecei a tocar nos grupos, nas jantas. Eu tinha no ensino médio tinha um grupo muito bom e tal, e eles tinham os mesmos gostos musicais que eu, que geralmente a gente é assim, né? Os grupos que a gente está inserido é os que têm os mesmos gostos para música também. Comecei a tirar as músicas que eles gostavam, as músicas que eu gostava, e toda noite não tinha, Thales, vamos fazer uma janta, levava a viola. Passava a madrugada inteira, às vezes na Praça da Catedral ali, a gente chegava ali, ficava ali a noite inteira, às vezes estava frio e a gente estava ali igual, sentado no banquinho, em rodinha, tocando a viola e eu sempre com o violão. E às vezes tinha um outro no grupo que tocava violão, a gente repassava e tal, ia trocando experiência musical e assim eu fui indo, assim eu fui aprendendo muita música, assim, na necessidade de tocar para o grupo e naquela necessidade de se sentir bem inserido no grupo. Eu não posso esconder isso. E depois de um tempão e tal, passou-se o grupo, esse grupo terminou e tal.
eu comecei a descongelar aquelas músicas que eu tinha congelado. Aparecendo os guris dos Guaipecas ali, o Everton e o Rodrigo, que eles tocavam, e eles já vinham também com composições deles, composições próprias. Daí eu achei aquilo ali o máximo. Antes disso teve outras, teve Antídoto também, que eu tive, que era uma banda de hardcore, que essa tocava bateria, mas também com música própria. Então, a partir daí eu conheci um outro mundo. Eu comecei a expressar o que a expressar a música como eu gostaria. Daí eu consegui compreender o meu pai, consegui compreender a minha família. Consegui, de fato, conhecendo a música, conhecendo isso, eu consegui fazer relação dentro de casa. Que o pai, como o pai falou anteriormente, ele pode não ter técnica, não pode ser um cara que faz os melhores solos e tal, mas ele conseguia transmitir o que ele estava sentindo na música e agradava o pessoal, por isso que ele agrada o público dele. Novos Horizontes News.